Cidade da Inovação. Legal. Agora vem a Michele. Primeira presença aqui, né? Na Cidade da Inovação. Então, eu quero um super aplauso para a Michele, CEO da Base 27, ok? Obrigada. Bom, depois de ouvir essas feras aqui, né? A Júlia estava junto, conhece a história do Base, né? E como tudo começou. E aí o espaçador está aqui, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre o Base, mas eu também não quero ficar falando dos projetos do Base, porque eu acho que a gente pode fazer vários benchmarkings para frente, para mostrar para vocês o que a gente faz, o que deu certo, o que não deu certo. Mas acho que o principal das coisas que a gente faz, a gente testa tudo. E a gente não trabalha com pessimismo. Acho que o otimismo, assim, para começar qualquer coisa, ele tem que ser muito presente. Nunca dizer isso não vai dar certo. Vamos testar para ver se isso vai para frente ou não vai para frente. E é assim que a gente cria toda essa cultura e toda essa confiança de que as coisas podem acontecer desde que a gente teste. Falando só um pouquinho, assim, contextualizando o Base, né? Vou falar aqui sobre indicadores de sucesso, mas eu quero contar para vocês um pouco sobre a criação do Base. E alinhar também o que é o Base, para que a gente possa construir juntos uma história para o ecossistema. E eu acho que essas conexões são hiper importantes, e obrigada pelo convite de eu poder apresentar um pouquinho para vocês. A gente não consegue estar presente em tudo, a gente é uma equipe muito enxuta, a gente tem hoje 40 mantenedores, e a gente tem que focar na entrega para esses mantenedores, e são mantenedores exigentes. Eu estou aqui, né, com a esposa do CEO da Time Now, que é uma empresa fundadora e que, de fato, é uma empresa que exige resultado. Só que não é o resultado pelo resultado, ele precisa ter impacto, a empresa precisa entender isso. O nosso papel é fazer com que isso fique compreensível, de que forma que a gente usa esse recurso para impactar o ecossistema como um todo, porque o nosso é muito pequeno. Falando de Base 27, a gente tem 40 empresas, mas a gente tem quantas outras fora desse ecossistema que podem também ser impactadas? Então, o Base 27 começa muito antes, né, de 2020, aí, com alguns empresários do segmento da engenharia e construção que entenderam movimentos de inovação pelo mundo, entenderam que vinham startups simplesmente passando por cima de grandes empresas muito tradicionais, e elas se consolidavam, era um negócio correndo risco, pode correr risco, porque não tem muito a perder, e elas acabavam se confirmando e aí às vezes derrubando uma gigante. A gente tem vários exemplos disso, como esse. E nesse caminho, essas empresas tradicionais começaram a se dar conta de que isso poderia acontecer com os negócios deles. Como a gente faz para evitar que eu não seja relevante diante de uma startup que começa tão pequena e daqui a pouco cresce muito rápido? E aí eles começaram a buscar outros ecossistemas. Então, a Júlia até trouxe uma foto aqui de um experience que foi feito antes mesmo da criação do Base 27, porque o ecossistema começou, esses empresários começaram a buscar esses benchmarkings fora do Espírito Santo. Então, eles foram para Santa Catarina, foram para São Paulo, foram para Recife e foram também para Israel. Na viagem para Santa Catarina, e eu gosto de falar de Santa Catarina, Israel é o máximo, mas a gente tem exemplos nacionais muito importantes para a gente fazer benchmarking muito mais perto, muito mais barato, se a gente for pensar a nível de viajar, de gastar dinheiro. E eles foram para lá. E lá eles conheceram um anfitrião de um parque tecnológico, que era uma pessoa muito sólida lá, que ajudou a construir o ecossistema de tecnologia e inovação. E aí eles conversando sobre isso, e um dos nossos empresários, que é o Wilson Calmon, lá da CBL, ele fez uma pergunta assim: poxa, o que a gente fez de errado no Espírito Santo? Perguntou para o anfitrião lá, tá, do ecossistema de Santa Catarina. O que a gente fez de errado no Espírito Santo? A gente é uma ilha, Florianópolis é uma ilha. A gente tem praias maravilhosas, um ecossistema que a economia funciona, que a gente tem grandes empresas lá que fazem com que essa roda gire. A gente tem qualidade de vida
Fora que a gente não tem o inverno de lá, que ainda tem um plus aí, né? Que a gente sai na vantagem. Eu sou gaúcha, então para mim é maravilhoso. Aqui o inverno aqui eu tá de manga curta. E eu sou muito aguerrida no sentido de dizer que aqui existe um ecossistema que está com a bola, é a bola da vez do Brasil. E a gente precisa aproveitar isso. E essa pergunta dele teve a seguinte resposta. O cara falou para ele assim: vocês tiveram sorte. A gente teve azar, porque foram para lá empresas grandes, como a Samarco, como a Suzano, que nem era Suzano ainda, né? Agora que é Suzano há pouco tempo, ArcelorMittal. Então, essas grandes bigs, essas bigs, né, que foram para lá, fizeram com que o ecossistema inteiro se voltasse a atender às necessidades e demandas dessas grandes corporações. É assim que eles voltaram de lá. A nossa matriz econômica é altamente dependente de commodity. Isso não é ruim. O Espírito Santo cresceu por conta disso. O Espírito Santo se colocou no mercado, se posicionou e tem tudo o que tem hoje por conta disso. E a gente tem que ser muito grato e continuar fazendo negócios com eles. Tanto que eles estão preocupados com isso, que essa semana, depois de 1 ano e meio de negociações, tanto a Vale quanto a Samarco passaram a fazer parte do Base 27. E isso é legal porque o ecossistema começa a entender que a gente precisa se unir para conseguir construir o caminho da inovação. Só que isso trouxe uma reflexão para esses empresários. A gente precisa diversificar a matriz econômica do nosso estado, porque senão a gente não cria empresas de tecnologia, que é o futuro. As commodities vão continuar, mas a gente não sabe até quando, com tanta coisa que está acontecendo, tantas mudanças climáticas, o consumo tende a mudar, a forma de produção tende a mudar. Então, por que não se preocupar em desenvolver e diversificar a matriz econômica do Estado? E o Base 27, ele nasce nesse modelo, da necessidade de diversificação da matriz econômica. E como que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa é fazer as empresas tradicionais se conectarem com o mundo da inovação, porque elas precisam entender o papel delas para que isso possa ser possível. Quando a gente lança o Base 27 lá em 2020, ninguém sabia o que ia ser. Não tinha um modelo hiperestruturado. Nós tínhamos um PowerPoint que foi criado por meio de uma consultoria anterior, que nos ajudou, e a Júlia, inclusive, participou também desde o início, nessa viagem, uma delas que foi feita para São Paulo, e também na criação do modelo, né, com a Fluid, inclusive, contratada para construir. E esses grupos se encontravam, assim como vocês estão se encontrando, para fazer essa construção, passo a passo dessa construção. E aí foi criado um PowerPoint. Isso em março de 2020 foi quando eu fui convidada para fazer parte. Bom, Michele, quem era para ser convidada? Estava no Espírito Santo, porque me casei com um mineiro que já morava aqui, que foi meu professor na FUCAP. Eu vim para cá porque eu ganhei uma bolsa de mestrado naquele Prêmio Excelência Acadêmica da FUCAP. Até sempre que eu vejo a ArcelorMittal, eu agradeço, porque a bolsa foram eles que me deram para eu poder fazer o meu mestrado. E aí eu conheci ele, acabei vindo para cá. E aí, quando eu estava tentando migrar um pouco de área, assim, porque eu venho do Sebrae, já trabalhei no Sistema S, eu vinha do Sebrae lá do Rio Grande do Sul para cá, trabalhei numa empresa de eventos que é a Milanese aqui. 1 ano eu fiquei lá e aí eu queria voltar para olhar para a inovação. E aí eu falei, ninguém me conhece aqui, vou ter que descobrir o que fazer. Na época eu passei no processo seletivo para o doutorado na UFES como uma forma de, poxa, eu vou sair, vou fazer o doutorado, depois eu volto. Mas aí eu já estava com 37 anos, pensei, mais 4 anos num doutorado, eu vou sair de lá com 40, ninguém me conhece. Aí o que eu faço aos 40 anos? Mulher, baixinha. O que eu faço aos 40 anos, né? É baixinho, agora eu estou de salto. E o que eu vou fazer aos 40 anos, começar a minha vida lá, né? Então, apesar de não ter filhos, eu acho que com filhos, talvez assim, a gente ganhe uma outra perspectiva. Só que eu não tinha tanta perspectiva, né? Não tem família aqui, nem nada. Então, eu resolvi me jogar no mundo da consultoria orientada à inovação. Aí eu fui parar lá na Guia Branca, fazer um contrato com eles.
Depois eu peguei um projeto com o Founder Institute, que é uma pré-aceleradora, que é lá do Vale do Silício. Eles têm capítulos aqui. Convidei a Júlia, a nossa relação já começa muito de antes. Convidei a Júlia para fazer parte como mentora na época, porque a gente precisava de empreendedores, né? E ela era uma mulher, e eu acho que cabe a nós termos diversidade, né? Diversidade de gênero importa, e a gente traz essas mulheres empreendedoras para fazer parte. E num dos eventos onde eu estava, o Francisco Carvalho, na época, que é da Time Now, me viu, a Júlia, ele e uma equipe lá que faziam parte desse processo, num momento pensaram, a gente precisa de mais gente para assumir diretorias. Aí ele lembrou que tinha me visto no evento, que tinha achado legal a minha participação, aí a Júlia falou, conheço ela, aí ela me ligou, enfim, vim parar no projeto do Base 27, isso em março de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Foi quando a gente ia lançar o Base 27 para as empresas do segmento da engenharia e construção. E aí, a gente pensou, e agora? O que a gente faz, né? Não dá para deixar o timing também passar. Demos um tempo, o tempo foi aquilo tudo que a gente viu que foi, e aí a gente resolveu ir um a um, ligar empresa por empresa, fazer reunião com reunião, para explicar o que era aquele PowerPoint. 22 empresas resolveram apostar naquilo que elas estavam vendo por uma tela, apostando de que sim, poderia dar certo. Por quê? Porque à frente estavam alguns líderes daquele segmento, falando com elas que eles queriam apostar nisso. Então, a gente precisa dos entusiastas, a gente precisa daqueles que acreditam e começam um processo, que liderem esse processo. Aí começa o Base 27, ele é lançado em junho, porque essas 22 já tinham aderido, a gente precisava fazer alguma coisa com elas. E aí, quando a gente começa esse processo, a gente vê que trazer startups, naquele primeiro momento, para empresas tradicionais do segmento da engenharia e construção, não era muito fácil, porque elas não entendiam esse modelo, esse movimento, essas conexões. Então, a gente tem que voltar uns passinhos para trás e fazer todo um processo de cultura de inovação. Então, a cultura de inovação para essas empresas foi o ponto-chave para a gente começar a desenvolver alguma coisa para falar até de dado depois, porque elas não entendiam o que era. Então, a gente começou a fazer esse trabalho e até hoje a gente seguia por 4 pilares, que é a conexão, que é a razão de existir de um hub. O hub, ele precisa conectar para gerar negócio, para gerar oportunidades de solução para os desafios que a gente tem, para fazer com que mais empreendedores surjam, para que a gente apoie, para poder fazer a matriz econômica diversificar, apoiar. E a gente sabe que existe uma meta do MCI. Eu li o relatório do MCI, quando eu comecei a ir para o mundo da inovação aqui. Li o relatório todo. E uma das metas era até 2029, já mudaram para 2030, porque eu vejo o povo falar 2030, mas eu li lá que era 2029. 1.000 startups ativas. Então, quando a gente tem as metas do próprio ecossistema, a gente olha para cá e vê o porquê que o Base 27 foi criado e entende, a gente está em sintonia. Então, a gente precisa fazer com que isso se fortaleça. Bom, dado um ano de trabalho com essas empresas tão tradicionais, a gente já começou a virar a chavinha deles do que era inovação, de quais são as ferramentas que a gente pode colocar, quem são as pessoas que têm que estar à frente desse processo. Se uma quiser, faz com aquela uma. A segunda virá, a terceira virá, a quarta virá. Me ligaram hoje, não sei se todos sabem aqui, mas me ligaram hoje dizendo, a gente está pensando em cancelar o evento da tarde, porque tem pouco público. Foi ou não foi? 10 para 1. Eu já estava assim. Aí eu falei assim, tá, mas é por quê? Assim, não, porque só tem 20. Quantas pessoas tem? Eu perguntei, tem umas 20 pessoas, 15, 20 talvez. Falei, cara, se tiver uma, eu vou. Ele, porque a gente não quer fazer vocês perderem o tempo, a gente sabe que o tempo de vocês é precioso. Se tiver uma, eu vou. Porque começa por uma. E vai para a segunda, e vai para a terceira. Então, a gente precisa, primeira lição, persistência, resiliência. Não importa se tiver uma pessoa numa sala, a gente tem que falar para aquela uma. Porque o ecossistema não começa com todo mundo comprando ao mesmo tempo. A gente foi com 22 e a gente teve, assim,
muita dificuldade, porque muitas empresas não entendiam esse processo, então a cultura foi importante. E era aquela coisa, algumas iam embora, outras vinham e iam embora, e aquela loucura, e vai empresa, sai empresa e entra empresa. E a gente ficou sempre naquela corda bamba, até a gente aprender com o processo. E hoje a gente já consegue ter como medir o sucesso disso. Mas, basicamente, a gente ter os entusiastas que façam as coisas acontecerem dentro da empresa e que a gente seguir dentro do hub, né? E que a gente seguir por um propósito. E eu vou falar um pouquinho do nosso. Mas conexão, razão de existir. A gente conecta para poder fazer com que esses negócios possam ser gerados. Depois disso, a gente tem o conhecimento. Quando eu falo do pilar conhecimento, a gente olha para aprendizagem, cultura de inovação. Como que eu faço para que essas empresas entendam o que é inovação? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Eu vou fazer workshop, eu faço capacitações, treinamento, desenvolvimento, de várias temáticas que sempre permeiam o mundo da inovação, para a gente não fugir, para poder alcançar o nosso propósito. Então, já morei no bairro República, adorava ouvir esse barulho aqui. Aprendi a dormir de protetor auricular ali. Enfim, estou tendo um déjà vu aqui, lembrando. E a gente sempre faz os programas de inovação para as empresas poderem se conectar com as temáticas, porque a gente não pode partir do princípio que elas entendem o que a gente está falando. E nem o vocabulário. Raramente vocês vão me ouvir falar palavras em inglês. Detesto. Porque isso me fez pensar um dia na minha vida que eu não era um mundo para mim. E quando a gente quer falar com jovens, porque eles vão ser esses futuros empreendedores para diversificar a nossa matriz econômica, não só eles, porque tem estatísticas que falam que empreendedores de startup às vezes têm idade entre 35 e 40 anos, que são os que mais têm chance de prosperar. Mas a gente sabe que esses jovens podem estar nesse mundo e vão ocupar o mercado de trabalho. Tem um outro pilar que a gente olha, que é imagem. Imagem não é uma marca na fachada, não é uma marca no site. É o que a Bianca trouxe aqui das premiações. A gente não mede premiação, eu não tenho meta de premiação. A premiação é uma consequência se o trabalho for bem feito. A gente não mede isso, porque isso é uma métrica de vaidade para a gente, e eu vou falar sobre isso. Mas imagem é quando a gente faz um trabalho tão bem feito a nível de ecossistema, que a gente é reconhecido em outros lugares, e a imagem de 40 empresas que apoiam em uma vai lá para fora mostrando a força de um ecossistema. Então não é o Base 27, são as 40 empresas mais as 10 patrocinadoras que estão envolvidas com esse processo de transformação, porque sem elas não existe Base 27. Não tem o que discutir, são as empresas que dão a força e o apoio. Mais do que isso, uma equipe que faz com que tudo aconteça. E o pilar de espaço, e ele é o nosso último pilar, e não à toa. O espaço do Base 27 é um ponto de encontro, não é o mais importante e nem é a razão de existir do hub. Aquele prédio chama Navegantes. Lá na escritura dele, como ele está formalizado. A gente decidiu, junto com os investidores daquele prédio, que se chamaria Base 27, para não criar confusão de identidade. Um prédio Navegantes, o Base 27 está na prédio Navegantes, ficaria uma loucura. E aí foi decidido por uma única marca. No entanto, o Base 27 precisa se manter sustentável, independentemente das salas, porque as salas não são nossas. Aquele prédio são dos investidores, e eu contei um pouquinho dessa história no início. Infelizmente, eu queria, tá? Porque a minha vida seria muito mais fácil recebendo todo aquele aluguel. Mas não se trata disso. Se trata de uma ambiência, de um hub. A gente opera no andar de baixo e a gente paga aluguel para os investidores. Inclusive, estão querendo aumentar meu aluguel. E eu estou lutando para que isso não aconteça, porque eu deixo de investir em outros projetos que são importantes. E até mesmo em desenvolver uma equipe, capacitar uma equipe para que ela possa liderar no futuro. Porque a gente precisa criar novas lideranças no ecossistema para fazer com que esses ambientes que estão sendo criados possam ser contínuos, que eles sejam perenes, porque eu não vou estar aqui a vida inteira, outras pessoas que vão querer fazer outras coisas na vida também não vão estar. E a gente precisa criar essas novas lideranças.
Então, esses são os 4 pilares que a gente atua no Base 27. A gente fez 4 anos ontem, fizemos uma festa de aniversário e eu fiz 2 anos antes de ontem, foi no dia 26, como CEO do Base 27. Eu vim como voluntária, trabalhei 1 ano como voluntária. Tenho o áudio, acho que devo ter o áudio até hoje. Eu não apago áudios, eu não sei vocês, mas eles vão ficando lá e depois eu fico pensando, meu Deus, não dá para apagar todas as conversas. E a Júlia me fez esse convite, que o pessoal estava, né, fazendo o movimento. E eu vim e ela falou, mas só que é uma diretoria voluntária, então não é paga e tal. Eu já estou no Founder de graça mesmo, então mais um de graça, eu gosto de trabalhar de... isso foi uma prova de que, de fato, fazia sentido. Por quê? Porque as pessoas acreditaram no propósito. Quando eu comecei a entender o que era, e comecei a me engajar e achar que aquilo fazia total sentido, eu não me importei de trabalhar sem receber. E eu trabalhei, não é ser voluntária e não trabalhar, né? Isso que eu botar lá no LinkedIn. É trabalhar mesmo, é ajudar, é fazer as coisas acontecerem. Aí aparece a oportunidade de eu ajudar a criar o Área 9, que é o programa de startups do Base. 1 ano depois, as empresas já estavam mais preparadas para isso. E aí a gente começa a trazer as startups, fazê-las entender. Só que ainda é um movimento, depois de 4 anos, ainda lento. Mas a gente já está conseguindo conquistar algumas coisas. Partindo do princípio de que a gente precisa diversificar a matriz econômica e a gente já fez um processo de cultura de inovação com as empresas, isso ainda continua, a gente trabalha os projetos com elas, a gente começa a pensar na diversificação, ou seja, preciso de mais pessoas. Aí tem alguns projetos que a gente se concentra, um deles é trazer as academias para dentro do Base 27. Hoje a gente tem 15 instituições de ensino, inclusive o IFES, que é um parceiro, que já esteve com a gente em várias situações de reuniões. A gente vai ter o Hackathon agora, então divulguem para os alunos, porque o ano passado foi excelente, esse ano vamos repetir. Há pouco tempo a gente fez o do ensino médio, para colocar alunos de ensino médio a pensar soluções de mercado, e foi um sucesso, foi ótimo. A gente tem depoimentos, pena que eu não trouxe aqui, depois eu posso compartilhar para mandar para vocês, do contexto de crianças, de pessoas, de adolescentes, que saem às vezes de um lugar que, nas palavras dele, assim, não muito agradável, que é uma favela, e vai para o Base 27 e pensa, eu posso estar aqui. Aqui é lugar para mim. E aí ele vai falar para outros 5, 6, 10 amigos que ele teve no Base 27 que aquele é lugar para ele. E a gente começa a mudar essa mentalidade de prosperidade para realmente chegar onde a gente quer na diversificação da matriz econômica e dar o direito de outras pessoas fazerem parte dessa bolha. E aí... com as startups, a gente começou a fazer programas de pré-aceleração e aceleração. Com o subsídio do Sebrae, é importante dizer que a gente tem parceiros para isso, então o Sebrae colocou o edital, a gente foi, abriu, achamos que já seríamos capazes de fazer isso, fizemos um primeiro ciclo com 22 startups de pré-aceleração e agora estamos estamos acelerando 17. Ainda é pouco, mas como eu falei, se tiver uma, a gente acelera essa uma e a gente vai, porque a gente precisa diversificar a matriz econômica e eu acho que o Estado já está sendo bem sucedido nisso. Bom, dito tudo isso, contextualizando o modelo Base 27 e o porquê que a gente existe... Essa foi a principal razão, é um propósito que nos guia até hoje. Aqui lá no início tinha engenharia e construção. Como a gente, num ano trabalhando no modelo, outras empresas começaram a nos procurar e a gente conseguiu entender que, poxa, cultura de inovação permeia todas as empresas, a gente pode ajudar outros segmentos. Adoro. A gente pode ajudar outros segmentos a se engajarem com cultura. Mas a gente se orienta muito para engenharia e construção, indústria, logística, que são aqueles que a gente consegue fazer projetos. Aí uma lição para o Base 27. Quando a gente pulverizou e começou a trabalhar muitos segmentos, as empresas elas cobram resultado. Então o ROI, que a gente vai ver, né, que são métricas que a gente tem que olhar, porque elas olham o que elas estão investindo, né, no hub, a gente precisa mostrar que isso é possível. E é difícil. Então, as empresas precisam entender qual é o papel delas nessa comunidade. E precisam entender que o propósito é de longo prazo.
Então, quando a gente olha para o nosso propósito, que é impulsionar a inovação no ecossistema capixaba, impactando positivamente os negócios e a economia, a gente não deixa de falar aqui que para fazer isso a gente precisa de pessoas. Eu acabei de dizer que às vezes a gente não tem as pessoas preparadas, porque elas estão muito distantes desse mundo. E a gente precisa preparar. Quantos de vocês já ouviram falar de empresas que às vezes têm dificuldade de captar pessoas para trabalhar na inovação dentro da organização? Então, a gente precisa dar espaço para esses entusiastas, para aqueles que têm habilidades, para que eles apareçam e que a gente consiga mostrar para eles esse mundo. Essas conexões com a academia, para fazer esses projetos que a gente faz, de desenvolver o aluno, é muito importante para o ecossistema. E isso a gente tem sido bem sucedido. E eu vou falar para vocês. Não falem isso para ninguém. Eu não trabalho só para as empresas. As empresas são minhas parceiras para trabalhar por algo que eu acredito, que são as pessoas. Que é olhar para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, que às vezes não teriam. Esse é o meu propósito. E o Base compartilha dele quando faz esses projetos de fato acontecerem. E é por isso que eu continuo no Base 27. É por isso que faz 4... Eu sou, acho que, a única que está lá desde o início. Assim, muitos já passaram por lá. E eu compartilho do propósito da gente fazer com que o ecossistema, de fato, seja pujante. Não para o meu umbigo Base 27, mas muito fora dele. Está lá naquelas pessoas que estão sendo formadas, tá como Santa Catarina, que é o mesmo tamanho que a gente tem aqui, inclusive de população, lá um pouquinho mais talvez. Não faz sentido a gente não estar conectado. E aí, para falar um pouquinho sobre indicador, eu queria fazer uma reflexão. Assim, eu não quero falar de indicador, porque de indicador é muito óbvio. Assim, a gente sabe todos, né? Alguns foram trazidos e falados aqui. Então, isso é muito óbvio, a gente vai colocar ali, mas não se trata só do indicador puramente. Porque eu tenho indicadores óbvios, eu tenho as métricas de vaidade, que eu falei, uma premiação é uma métrica de vaidade, né? Eu trabalho para ela ou o reconhecimento vem por meio daquilo que de fato faz sentido num hub. E eu tenho os indicadores que eu costumo falar de intangíveis. E é aqui que eu quero falar sobre os nossos papéis. Primeiro, mostrando para vocês os indicadores óbvios, né? Que é o que eu falei. Isso aqui tudo eu tenho lá num BI, e a gente acompanha, não estou dizendo que não é importante, a gente acompanha num BI. A gente passou mais de um ano colocando um sistema de gestão de dados para funcionar, porque a gente realmente não conseguia ter os dados da comunidade. Hoje a gente já consegue, não estão todos os dados aqui, alguns, mas isso aqui a gente já acompanha. A gente já faz, já acompanha, e isso aqui é uma coisa que é óbvia. Todo mundo vai ter que fazer isso. Mas quando eu estou falando de intangíveis, que indicadores que vocês acham que são os intangíveis? Se a gente fosse parar aqui para refletir, para pensar. É um indicador intangível. Impacto. Eu não faço isso primeiro sem pessoas, nada acontece sem pessoas. E quando eu comecei a entender no Base 27 que para eu poder gerar impacto, eu preciso dessas pessoas. Onde eu vou encontrá-las, como eu vou prepará-las, quem vai me substituir um dia, porque a gente precisa fazer com que as pessoas boas também tragam novas ideias, né? Os ambientes de inovação, eles precisam respirar novas ideias. O Base 27, no seu estatuto, tem lá que são 3 anos que uma diretoria assume, depois ela pode ser substituída ou ela pode ser renovada, se assim for de interesse dos associados. Mas a gente tem um prazo. E, mais do que isso, eu acho que o que eu posso fazer por qualquer instituição tem um prazo limitado. Eu preciso ir para outro lugar, aprender coisas diferentes, para depois voltar para cá, talvez, e trazer coisas diferentes. Mas a gente não pode se acomodar numa cadeira. E aí, para que eu consiga trabalhar essas pessoas, para mim, tem coisas que são indicadores que são extremamente importantes e que eu aprendi a fazer porque eu comecei a observar que eu sou CEO do Base 27, mas eu sozinha não faço nada, é zero. No máximo eu consigo ter algumas ideias boas
praticar parte delas, mas nada do que está acontecendo no Base 27 acontece por uma cabeça. Não aconteceu nunca desde o início por uma cabeça. Quando o Francisco estava à frente, tinha o Francisco olhando, acelerando, pensando, mas tinham várias outras pessoas brigando, dizendo, não, isso não vai dar certo, não é assim. Ou não, veja bem, isso aqui pode ir para frente. Porque o não dar certo também não é legal, a gente precisa testar as coisas. Que é o que eu falei desde o início. A gente precisa colocar as coisas para testar, mas óbvio, testar com parcimônia. Não é toda loucura que vai ser testada naquele momento. Mas elas precisam ser testadas. E uma coisa importante, quando a gente olha, é a liderança. A liderança, ela dá muito esse termômetro de como a equipe vai agir para entregar. Porque, poxa, eu tenho uma equipe de engenheiro, eu tenho pessoas formadas em engenharia de produção, construção civil, eu tenho pessoas formadas em gestão de projetos, em administração, em economia. Como que eu vou deixar essas pessoas não serem ouvidas com as suas ideias? E aí está aqui a formação de novos líderes. Eu precisava, e a gente no ecossistema, de alguma forma, sempre... a gente tem 4 diretorias no Base. No Estatuto do Base, diretoria de administração e finanças, inovação, educação e marketing e relacionamento. E aí, a gente ficava tentando trazer pessoas de fora para a diretoria de inovação, porque eu fui da diretoria de inovação, aí depois precisou trazer alguém, aí essa pessoa que veio, e era uma menina jovem, Aileen o nome dela, não sei se vocês conheceram, mas ela veio, e a Aileen, por ser muito jovem, eu acho que a carga de ser uma diretora estava pesando sobre ela. Mas ela mandou super bem. E ela provavelmente, se tivesse ficado no Base, ela teria ganhado novos saltos. Mas o que aconteceu? Eu acho que foi no início do ano passado, foi em 2023, início de 2023, me ligaram da Deloitte e me disseram assim, Michele, eu preciso de uma pessoa para trabalhar aqui na Deloitte, com inovação, e eu queria que tu me indicasse alguém. Aí eu lembrei da Aileen. E aí eu falei com ela, mas é para quê? Bom, é para analista sênior. E ela me falou tudo o que precisava. Eu falei, essa pessoa é a minha diretora de inovação. Aí eles falaram, mas como é que eu vou pegar a tua diretora de inovação? Assim, o que vão pensar? Eu falei, ninguém tem que pensar nada, quem tem que pensar é ela. E te dizer se faz sentido. Eu só preciso falar com ela, óbvio que vai me dar um tiro no meu pé, porque eu preciso dela, mas eu preciso saber. Aí eu fui e conversei com a Aileen. Aí a Aileen falou, pois é, não sei o quê. E lá é CLT, a diretoria no Base 27 é estatutária. Aí ela falou, pois é, eu não sei, porque a Aileen, ela é uma argentina e praticamente ela depende dela aqui. Então, o Base 27 tinha 2 anos, né? A gente mudou no estatuto para ser 3 anos, mas em 2 anos ficava meio assim, ela estava um pouco assustada com esse mundo. E ela era excelente. E aí eu falei, olha, pensa, não responde agora, pensa, vou te contatar, te colocar em contato com a pessoa e tu decide. Aí no outro dia ela conversou com a pessoa, ela chegou para mim e falou, Michele, eu vou aceitar a proposta. Eu falei, filha da... Falei, não, tá ótimo. Falei, eu queria mesmo que desse certo, que bom. E fico feliz porque hoje ela está na Vale, saiu da Deloitte para a Vale, e ela está trabalhando lá no Base 27, porque a Vale tem uma posição lá. Então, é saber que o líder, se lá para ela não está tão fácil ou não é lá que ela tem que estar, é saber o quão boa ela é e onde ela poderia dar muito certo e a gente endereçar e não ter medo de correr esse risco, não ter medo, porque vão aparecer pessoas boas. Aí nisso veio uma outra pessoa, não deu muito certo, porque era homem, tô brincando. É porque no Base 27 só tem mulher na direção, tô brincando, gente, tô brincando. Ele morava em Brasília e tinha esposa lá, então ficou meio ruim para ele. Enfim, acordamos. E, ao mesmo tempo, tem uma questão ali da cultura do Base. E eu pensei, gente... Aí eu levei para os associados. A gente está procurando lá fora o que a gente já tem aqui dentro. E eu tenho uma pessoa aqui dentro, eu só preciso fazer um programa com ela. Eu preciso desenvolver essa liderança. É engenheira, pós-graduado em projetos, gerenciamento de projetos. Por que a gente ainda busca fora algo que está dentro? E aí é essa visão do líder conseguir pensar num desenvolvimento de novas lideranças, porque a gente vai precisar disso nas nossas organizações, nos nossos hubs. De pessoas para estarem à frente pensando pela gente. Por quê? Porque eu, às vezes, não consigo me conectar
com o mundo lá fora, porque eu fiquei muito na operação das coisas, até que essas pessoas estivessem preparadas para assumir. Hoje eu já consigo estar aqui, eu já consigo começar a olhar para o ecossistema, me conectar e pensar o que a gente pode trabalhar junto. Só que antes não dava, porque eu tinha que entregar lá para os mantenedores os resultados que eles me pediam e preparar pessoas para assumirem essas posições. E foi o que a gente fez, e eu acho que isso é uma coisa que é importante para qualquer ambiente de inovação, formar essas lideranças. Clareza das responsabilidades, as pessoas precisam saber quais são as responsabilidades delas. Mais do que isso, compromisso. E aí eu vou falar como pessoa humana, do compromisso com o outro, o compromisso com o horário do outro. Hoje, se alguém marca comigo, não aparece, não me avisa, e aí eu pergunto, e a pessoa simplesmente fala, me prendi aqui, poxa, não podia ter me avisado, eu nem respondo mais o WhatsApp. E não é porque, ela subiu no salto, subo mesmo, já estou de salto todo dia. Mas não é isso, é porque eu respeito o outro, eu respeito e me comprometo. Então, se a gente quer que algo dê certo, as pessoas precisam saber que a gente respeita, elas precisam ser acolhidas e entender lá, eu não perco meu tempo. Então, isso é uma coisa que para mim é uma métrica especial. Saber que o outro vai chegar lá, vai ser atendido bem, com acolhimento. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a desenvolver e medir. E a medida é o feedback mesmo. A medida é o quanto as pessoas olham lá, estão no base, por exemplo, e dizem, nossa, é tão bom estar aqui, a energia que tem aqui, e se trata disso. E isso é muito difícil da gente medir. Cultura. Criação dessa cultura forte, das pessoas quererem estar lá, das pessoas quererem viver aquele mundo, trazer vida para dentro do lugar. E aí, quando eu falo em fit cultural, e aí eu coloquei aqui em amarelinho para chamar atenção, porque, assim, na literatura tem um monte de coisa, a gente está sempre ouvindo lá e cá e tal. E aí, fit cultural, a gente mede muito, assim, clima organizacional, como que estão as pessoas, né, dentro daquela organização, como eu converso com alguém com determinado perfil que é diferente do meu, como eu dou feedback para ele. A Persora, que é uma startup capixaba, a gente usa lá no Base 27 para a gente ter esses dados, até para dar feedback para as pessoas. Aí a gente aprende que a gente tem que contratar e demitir pelo fit cultural. A gente tem que tratar e demitir pelo fit, pela cultura, Aí a gente vai para um outro evento e pensa, e ouve que um evento de inteligência artificial. A gente não pode demitir por fit cultural, porque senão a gente vai ter todo mundo igual. Eu falei, puta, agora que eu aprendi a fazer o negócio do fit cultural, eu tenho que desconstruir. Então, é um processo de desconstrução mesmo. Porque, de fato, a gente está mandando embora os divergentes, aqueles que vão dar o contraponto, porque a gente quer todo mundo igualzinho dentro da organização, porque fit cultural, não tem fit cultural. Mas aí a gente está mandando embora os rebeldes, que são aqueles que provocam inovação. E a gente tem que aprender a lidar com esses rebeldes, porque aquele mundo de meninos que vão diversificar a matriz econômica, que vão criar soluções inovadoras, eles são os rebeldes. E eu não estou falando de rebeldia, né, de má educação, mas são aqueles que eles contrariam, porque eles não se conformam. São esses inconformados, e a gente tem que ter eles lá, porque eles ajudam a gente a escrever esse tom. Então, a gente tem que aprender a lidar com eles. E um propósito, né, que também a gente está falando do propósito do base, toda empresa tem que ter o seu propósito, mas não é só para colocar lá na parede, não é só para dizer que tem, porque eu preciso ter um material que fale sobre visão, missão, propósitos, para ficar guardado. A gente precisa sempre repassar ele com as pessoas, e as pessoas também compartilharem dele, todos os membros que estiverem com a gente. E aí, eu estou falando da paixão. O que me prende ao Base 27, eu já falei para vocês o que é a minha paixão, de fato causar impacto nas pessoas, fazer com que aqueles que achavam que não era para eles, vão entender que é para eles. Trazer essas pessoas para ver, porque as pessoas, eu não me lembro quem é, talvez vocês vão lembrar e me ajudar a lembrar. Ela é uma ativista americana, que ela fala assim, você não pode ser o que você não pode ver. É a frase dela, não me lembro o nome.
E isso, quando a gente entende e traz esses meninos para um ambiente que eles achariam assim, poxa, eu nunca estaria aqui, né? Eu jamais imaginei estar aqui. Aí a gente faz as aulas base, as universidades, as faculdades, as instituições de ensino levam os alunos para ter aula lá. Então a gente tem alunos de ensino médio, a gente tem alunos de ensino superior que vão com seus professores ter aula lá no base, a gente fica com eles, ela mesma. E aí, obrigada. E aí a gente sobe com eles, mostra o prédio, eles ficam loucos, ou seja, eles estão vendo que eles podem. E quando a gente abre essa portinha para ele, daí certamente isso vai reverberar para o ecossistema depois. E o respeito, a gente precisa respeitar as pessoas, precisa saber ouvir, porque isso cria o ambiente de segurança psicológica para a inovação acontecer. E segurança psicológica, justamente, até a Bianca falou um pouco sobre isso, eu preciso criar um ambiente em que eu me sinta seguro para falar sobre aquilo que eu penso a respeito de qualquer assunto, ou de trazer uma ideia, por mais esdrúxula que ela seja, ninguém me rechaçar, rir, tirar sarro daquilo, porque é um ambiente seguro para trazer, e a partir daquilo todo mundo cocriar. Então, para mim, o que é muito óbvio vai ser seguido, medido, a gente vai usar sistemas, a gente vai usar a tecnologia, a gente vai usar a inteligência artificial, a gente vai usar uma planilha de Excel que seja, para poder fazer isso acontecer. Mas isso aqui precisa estar muito claro para a gente, enquanto gestores daquilo que a gente vai gerir, enquanto líderes de um propósito. E às vezes fica intangível, nossa, propósito e tal, mas a gente sente quando é. A gente sente quando a gente realmente quer fazer algo, porque sabe que aquilo vai trazer mudanças e transformações. Só que elas são lentas. Elas são bem lentas. O Base 27 já teve na curva da morte ali, né? E a gente precisou se reinventar. A gente precisou entender. E isso só melhorou quando a gente entendeu que as pessoas que fazem isso acontecer precisam ser ouvidas, precisam ser respeitadas, precisam ser geridas e precisam receber confiança. E aí sim elas fazem. E aí elas se engajam. E aí, um indicador que eu comecei a olhar um pouquinho mais para ele, acho que vocês já ouviram falar de serendipidade. Aqui é o acaso. Eu até trouxe esse artigo aqui que é da Harvard Business Review. Quem quiser depois procurar, ele é legal. Ele fala um pouquinho sobre a carreira, né, e tal, como que a gente cria o acaso, essas oportunidades. Ele mostra ali algumas formas. Só que aqui a gente está falando daquilo que acontece ao acaso, que não foi planejado. E um ambiente de hub, ele propicia o acaso. Ele propicia a gente se encontrar, de repente eu converso contigo e a gente encontra coisas em comum. E às vezes tu vai me conectar com alguém porque tu ouviu alguma coisa que eu precisava, e dessa conexão pode sair um negócio, pode sair uma solução, enfim. As coisas que acontecem ao acaso. E por que eu estou trazendo isso aqui? Como é que eu acompanho? Como que eu meço o que é o mais importante dentro de um hub de inovação? Que são todas as coisas que acontecem ao acaso lá dentro e eu sequer fiquei sabendo a consequência disso depois. Porque tem coisas que a gente sabe 6 meses depois, 1 ano depois, porque a gente conversou com alguém também por acaso, no corredor, e falou, lembra aquela empresa que tu me conectou, então a gente fechou o negócio e está rolando. Falei, mesmo, 6 meses atrás, porque não me avisou antes. Então, as coisas vão acontecendo e aí, às vezes, a gente não consegue medir o impacto daquilo. E quando a gente chega nisso, nessa maturidade, aí a coisa realmente está começando a acontecer, porque ela tem que ser orgânica. Nem tudo a gente vai conseguir medir, mas isso aqui é importante. A gente saber que, por conta do movimento que a gente está fazendo, coisas estão acontecendo que às vezes a gente nem sabe que foi por conta do nosso movimento. E não importa. Importa que está acontecendo e que está chegando onde tem que chegar. Então, eu quis trazer um pouquinho, discorrer um pouco, sair um pouquinho do óbvio, das métricas que são óbvias e que a gente mede, que todo mundo, inclusive no IFES, deve ter várias metas lá e métricas que vocês precisam acompanhar. Mas tem coisas que a gente precisa, às vezes, parar e refletir para saber qual é o sucesso
que a gente quer ter se a gente não parar e olhar para isso, olhar para as pessoas e entender que o trabalho que a gente está fazendo vai acabar reverberando em conexões que vão acontecer ao acaso e que talvez a gente não vai conseguir acompanhar tudo e medir, mas a gente sabe que vai refletir no ecossistema. E aí é o ecossistema pujante, que é próspero, que vai trazer para a gente todo o retorno de cada real que foi investido no hub, naquilo que a gente está construindo. Bom, aqui eu acho que ficou o slide perdido da comunidade. Eu não quero falar muito de comunidade, mas a nossa comunidade são os mantenedores, né, que deixam o Base 27, permitem com que a gente consiga fazer tudo o que a gente faz. São as instituições de ensino que estão lá apoiando, são os patrocinadores que também nos apoiam, nos ajudam a cada evento. Uma coisa importante de dizer, a gente aprendeu a trabalhar na escassez. Como eu falei para vocês, o Base 27, o dinheiro do Base é de mensalidade de mantenedor, então a gente precisa usar com muita parcimônia. Se a gente puder um dia se conectar, conversar um pouquinho mais para a gente fazer benchmarking, entender como a gente pode se apoiar, para mim vai ser um prazer. Agradeço a oportunidade, estou à disposição para a gente conversar, tirar dúvidas. Espero que tenham gostado e que tenha sido proveitoso. Obrigada. Legal. Cidade da Inovação.